Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. E eu sou a Esther Souza. E nós estamos aqui mais uma semana diante dessa mesa posta, trazendo o desafio para você se conectar com quem está aí na sua casa, com as pessoas que estão perto. A gente fala isso todas as semanas, a gente não se cansa. A gente está muito conectado com quem está longe, pouco conectado com quem está perto. Então, para tudo que você está fazendo, esquenta a sua água, vai fazer seu café, seu chá, não sei o que você vai beber. Senta aí na sala para acompanhar a gente, acompanhar esse bate-papo que hoje está imperdível, vai ser muito bom e eu tenho certeza que você vai ser muito edificada com o papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Exatamente. Então esquente a sua água, faça o seu chá e poste a sua fotinho lá no Instagram, mulherdeverdade.ipp, mulherdeverdade.ipp. E lá você pode também acompanhar as notícias sobre o nosso podcast, sobre o ministério. Logo, logo esse episódio vai estar também no Spotify, então lá você consegue acompanhar quando isso acontece. Vocês viram que a gente tá chique agora, né, gente? Então não percam a gente lá no Spotify também. Exatamente. E hoje temos uma convidada muito especial aqui. É verdade. Ela que é casada com o Bruno, que é pastor auxiliar da Igreja Batista de Vila Mariana, mãe de 2 princesas, formada em enfermagem e agora cursando mestrado com tema de aleitamento materno. Trabalha na saúde da mulher e vai falar um pouquinho pra gente sobre o que veio fazer aqui. Com vocês, Priscila! Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Esther. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu admiro demais esse trabalho para o reino, para as mulheres, para o crescimento. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E eu mais ainda, porque eu falei, olha, suei para achar alguém para falar sobre esse tema e graças a Deus... Um dia você veio, não sei se você lembra, que você veio falar comigo alguma coisa sobre esse tema. Eu falei, pronto, é a Priscila que vai vir conversar. É de Deus, né, Carol? Deus mandou. Então, antes da gente começar o papo, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados. E a gente sempre pergunta para eles, quem é Jesus para você? Olha, Carol, esse é uma pergunta que sempre quando me fazem quem é Jesus para mim, vem um versículo na minha mente, que é Provérbios 18:10, que fala que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Eu penso assim, naquela torre, sabe nas princesas que tem aquela torre linda? Eu imagino como se fosse uma torre forte de uma cidade em que Cristo é minha torre, que me deu a salvação e me dá a segurança. E eu vejo que as mulheres, elas buscam a segurança, elas necessitam se sentir seguras. E eu vejo que Cristo é a pessoa que me dá a salvação e me dá a segurança. Eu não preciso buscar em nada, em outras pessoas, em coisas, em nada supérfluo. É Cristo que é a minha segurança. Então, eu vejo ele como minha torre forte. Nossa, que bonito, Que né? bonito. Essa definição a gente não tinha escutado aqui ainda. Achei muito inédita. Até pensei, será que alguém já pensou? É porque eu amo esse versículo. É como se eu ficasse lá escondidinha e Cristo me protege. Ele é minha segurança. Gostei, bem bonito. E Pri, conta um pouquinho pra gente por que você decidiu ser enfermeira. Olha, essa é uma história meio longa. A Carol até tá meio... não tanto envolvida, mas vamos lá. Eita, que nem eu sabia disso. Mas a Carol, ela tá no processo aí. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, gostei do funcionamento do corpo humano, então eu sempre tive curiosidade de saber fisiologia e tudo mais. E aí eu estava em dúvida se eu fazia nutrição ou enfermagem. Mas eu vejo que Deus, Ele guiou os meus passos e fez com que eu escolhesse a enfermagem. Eu passei enfermagem lá na Federal do Mato Grosso, eu sou de Cuiabá. Um alô pros cuiabanos. Que delícia, eu falo quente. Gente, Cuiabá vai dominar o mundo, tá? Os cuiabanos vão dominar. Onde você vai, tem um cuiabano É lá. verdade? Então, aí eu fiz enfermagem lá. E no primeiro ano, eu caí na sala de uma menina que também se chamava Priscila. E ela era filha de missionários. E ela começou a me discipular sem eu saber. Eu não era crente, eu estava começando a ir numa igreja, mas eu não era crente. E ela começou a me discipular. E ela começava, Pri, a Bíblia diz isso, não faça isso, não faça aquilo. Ela começou. E aí, no final do primeiro ano, meu pai faleceu. Foi quando meu pai faleceu que aí eu tive realmente um encontro com Cristo. Que eu senti a presença de Cristo comigo, que eu entendi para onde eu ia, para onde meu pai estava indo, foi muito forte. E o pai dela que fez o velório do meu pai.
E aí eu me converti, e aí durante toda a faculdade, ela continuou me discipulando, aí ela falou, Pri, vai pro PV. Ela fez PV, e ela voltou, caiu na minha turma de enfermagem, né? Ela falou, Pri, vai pro PV, Palavra da Vida, é um seminário bom, lá você vai aprender da Bíblia, vai aprender o que é ser cristã, porque na minha família ninguém era crente. E aí eu falei, olha, tá aí um lugar legal. Pedi pra minha mãe, cheguei no PV. Primeira pessoa que eu escuto, dando uma gargalhada, Carol Belino! Essa gargalhada. Eu chegava lá, a gente era de um prédio do MT, e a Carol era minha vizinha. Gente, verdade. que maravilhoso. Ela era mãe da minha amiga, a gente falava mãe de quarto lá, né? Então, assim, foi incrível. E no PV, a Carol tinha um amigo que era da minha sala, que era o Bruno Ruggeri, que hoje é meu marido, mas ele era mais amigo da Carol do que meu. Carol dava carona, Carol cuidou dele. Obrigado, viu, Carol? Cuidou muito bem. E aí, assim, só resumindo, aí eu casei, a gente casou no seminário, fomos para São Paulo. Em São Paulo eu tive a primeira filha, a segunda filha, e aí teve meu parto, teve a amamentação, então tudo isso mexeu muito comigo. Mas eu não pensava mais em voltar para a enfermagem. Para mim, eu estava bem no ministério, seguindo meu marido, cuidando. Eu queria cuidar das minhas filhas, eu queria ver os primeiros passos, cuidar de tudo delas, né? E eu não pensava em voltar para a enfermagem. Até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, logo no início, eu tive Covid. E eu tive aquela alteração do olfato, paladar, que chama parosmia, anosmia, que foi muito grave. Então, eu não estava conseguindo comer, a gente enclausurado dentro de casa. E aí, eu orando, conversando com o Bruno. Bruno, e agora? O que vai ser da minha vida? Até que ele falou, Priscila, volta para enfermagem. É a hora, filha. Pandemia, o pessoal tá precisando de enfermeira. Eu falei, você tá louco? Não vou. Ele, não, volta. E a gente começou a orar. E eu pensei, para eu parar de ficar murmurando em casa, porque eu não tô comendo, porque eu não tô sentindo paladar, para que eu vou ficar chorando? Vou fazer alguma coisa da vida. Muda o foco. Se você tá numa coisa que só tá te derrubando, muda o foco, gente. Muda o foco para outra coisa. Eu falei, eu vou voltar para enfermagem. Resolvi fazer a pós, que eu queria muito, que é em saúde da mulher. Aí fiz lá no Albert Einstein, me formei, hoje eu sou enfermeira obstetra. E aí comecei a atuar. Aí comecei a atuar em maternidade, sala de parto, amamentação, PS da GO, várias áreas da saúde da mulher, até que o desejo que eu sempre tive é pela docência. E aí eu falei, Bruna, agora chegou o momento, eu quero fazer um mestrado. Aí prestei um mestrado ali para a Unifesp, passei e agora eu estou lá, num banco de leite, trabalhando mais em aleitamento materno. E eu amo trabalhar com as mulheres. Para mim, eu falo que o meu mundo é cor-de-rosa, né? Tem minhas filhas e tudo mais. Mas eu vejo, assim, só puxando a sardinha para o meu lado, eu vejo que a enfermagem, ela é uma profissão linda, porque é ela que está no momento em que o paciente está mais vulnerável. O paciente acorda, a enfermagem está lá, o paciente dorme, a enfermagem está lá, o paciente, ele chora, ele se alegra, ele nasce, ele morre, quem está lá é a enfermagem. Só que a sociedade, ela não valoriza a enfermagem. E eu vejo que o maior vínculo que a gente tem com o paciente, a gente tem um vínculo muito grande com eles. Então eu vejo que é uma profissão linda e que deveria ser mais valorizada. E hoje eu estou muito feliz de ter voltado e eu vejo que é uma forma de eu servir no reino também. Servir a sociedade é servir no reino também. E eu estou muito feliz com isso. E é muito importante, né? A gente conversa aqui que o mundo precisa mais de cristãos profissionais e não de profissionais cristãos. Isso. Porque quando você entende que Deus te chamou e que você tem uma profissão e que você pode ser útil como cristão, é maravilhoso. Porque aí você tem um senso de propósito muito maior do que só, não, eu sou enfermeira e cristã. Não, eu sou cristã e enfermeira. Isso, você faz a diferença onde você está ali. Se você dá um bom dia, a forma como você cuida, a forma como você trata as pessoas, você muda o dia delas. Você pode mudar todo um tratamento, tudo. Então, assim, eu vejo que é muito importante. Foi muito bom para mim. E eu fico muito feliz de ver que você está trabalhando com saúde da mulher, porque é um tema que hoje em dia é muito importante, principalmente no nosso país, com tudo que a gente vive, e a gente ensinar as mulheres a respeito de como o corpo delas funciona, o que acontece, mas ao mesmo tempo ajudar a gente a entender que tem coisas que a gente vive que não tem licença
bíblica para viver, Aham, né? aham. São só os hormônios. Então, eu acho muito legal quando a gente tem mulheres cristãs que estudam esses temas e podem ajudar a gente a pensar sobre essas questões, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos de vida da mulher e eu queria saber quais são esses ciclos de vida da mulher. Antes da gente falar um pouquinho dos ciclos, eu estava parando para refletir. Por que que dentro do contexto cristão a gente não fala muito sobre isso? Que você... Agora eu te pergunto, Carol, por Olha quê? só, você vê, ela virou jogo. Vai lá, virou vai jogo. lá. Por que, Carol? O que você acha que dentro do contexto cristão a gente não fala muito sobre isso? Eu acho que é um tabu. Eu acho que é um tabu. A gente não fala nada ligado ao nosso corpo, né? E a gente começou justamente essa série da teologia do corpo por isso. Porque eu vejo que quando a gente está na igreja, a gente cuida do espírito. É. E o corpo, ele não tem... Ele é matéria, ele vai perecer, então eu não preciso me preocupar com ele. E isso é interessante pensar porque a nossa teologia, ela não cuida só do imaterial. Ela tem que cuidar do corpo, porque o nosso corpo ele vai ressuscitar. Então, o corpo ele é importante. Então, a gente realmente, dentro da igreja, a gente cuida muito dessa parte imaterial, que são os pensamentos, o comportamento, esquece do material. E esquece que o material, ele pode trazer à tona tudo aquilo que está dentro do coração. Não é que ele é o culpado, não é que ele é o causador, porque a gente se justifica, mas é como se ele balançasse a gente, o que está dentro sai. Então, eu vejo que cada uma vai vivendo como que acha que é melhor. E esquece que o corpo, ele pode fazer isso, de trazer à tona. De certa forma, influenciar. Mas eu gosto mais do termo trazer à tona o que está dentro, né? E revela muito, né? Porque eu vejo se você tá magra, você tem algumas questões que você pensa. Se você tá acima do peso, são outras coisas que você pensa. Uhum. Então, o nosso corpo, ele tem tudo a ver com a gente, com quem a gente é, mas a gente não para muito para pensar nisso, a gente só pensa no nosso espírito, né? Então, Eu acho que eu queria falar. tem que ter equilíbrio, né? É óbvio que o imaterial ele é muito importante, a gente tem que cuidar dele, mas não esquecendo do material. Tanto o corpo quanto o espírito, assim, os dois, a parte material quanto o material a gente tem que cuidar. E aí, falando mais precisamente sobre esse tema de ciclos, eu acho assim que compreender cada fase do ciclo que a mulher passa, ela traz uma consciência para a gente poder agir e uma tranquilidade para saber que está tudo bem. Calma, gente, está tudo bem. Essa fase que você está passando é isso que eu esperava. Nada mudou. Deus não saiu do controle. Calma, tá tudo bem. E posso falar um pouquinho sobre... Eu tô curiosa para saber. Também. Sobre os ciclos, né? Então, assim, eu gosto de classificar... Na verdade, eu não. Né? A literatura mostra alguns ciclos, dão uns nomes para alguns ciclos ao longo da vida da mulher. E também tem aquele ciclo mensal, que é o que espera que toda mulher tenha todo mês. Vamos dizer, ao longo da vida toda, a gente classifica muitas vezes assim, como o primeiro a menarca, o segundo a idade fértil, o terceiro como se fosse climatério e menopausa, e o último é senilidade. E tem também aquele que é todo mês, que é o ciclo menstrual, que é o mensal. E aí, assim, se você deixar, eu podia dar um resuminho, assim, de... Aí eu quero saber, que eu não sei nada. Então, assim... Vamos começar por esses, assim, que são os da vida inteira, né? Primeiro, a menina começa com a menarca. Que vamos dizer assim, a menina nasce, passa a sua infância, e aí ela entra entre 12 e 13 anos, isso depende de vários fatores genéticos, ambientais e tudo mais, ela entra no que a gente chama de puberdade, que é aquela transição que passa da infância para a fase adulta. Então, ela entrou na puberdade. Então, é mais ou menos nessa fase de 8 a 13 anos, né? Aí, nessa fase da menina, que as mães começam a perceber assim, que ela tem aquele estirão, sabe assim, do nada, a menina, uma criança, do nada tem aquele estirão, e você fala, meu Deus, essa menina tá perdendo roupa, sapato, a mãe vai ficando pobre, né? Vai perdendo tudo. Aí, ela começa a ter o desenvolvimento do seio, aí ela começa a ter um pouquinho mais de curva no quadril.
Aí ela começa a surgir pelo, aqueles pelos um pouquinho mais grossos, essa fase da puberdade. Que eu Vai me indo. pergunto a Deus por quê, mas tudo bem. Tem muita coisa que a gente pergunta a Deus, Senhor, mas o pelo é importante, tá? Ele é proteção do nosso corpo. Aí começa a ter, a transpiração começa a ter um pouquinho de cheiro, aí você fala, meu Deus do céu, compra um desodorante pra essa menina que tá precisando, porque assim, uma criança do nada dá um cheirinho assim, fala, opa. E aí começa também a ter os órgãos genitais desenvolvendo, secreções, até que chega a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação dela. Então, a menarca, ela mostra a fase assim, é como se a menina entrasse numa outra fase. Agora ela está entrando numa fase que ela pode reproduzir, entendeu? Então, a menarca é a primeira menstruação dela. Então, essa é a primeira fase dela. Todo o desenvolvimento do corpo começa e vem a menarca. E aí, quando entra a menarca, que começam a entrar os nossos amigos hormônios. Eles vêm junto, né? E Abençoados. Obrigado, Jesus. amém. E aí nós vamos para a próxima fase, que é a fase da idade fértil. Na idade fértil, a gente chama ela de menacme. Mas não é muito conhecido esse nome, mas só trazendo a título de curiosidade. Então, a menina, ela passou pela menarca e entra nessa parte que é a idade fértil dela. É como se o corpo estivesse agora pronto para a reprodução. Não que eu estou dizendo que uma menina adolescente, ela deva engravidar, porque assim, gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, é um caso de saúde pública, então não estou falando que nem emocionalmente ela não está pronta para isso, né? Mas assim, o corpo dela, ele está pronto para isso, vamos dizer assim. E aí a mulher, ela costuma assim, nessa fase da idade fértil, ela costuma ter ao longo do ano de 12 a 13 ciclos mais ou menos, aqueles ciclos mensais que eu falei, sendo 1 ou 2 sem ovular. Isso é normal. Agora, se ela começa a menstruar pouco, a ovular menos, isso tem que ser investigado, que aí não está muito normal não. E aí nessa fase que aí os hormônios entram mais em ação. E é uma fase que é interessante a gente conhecer os nomes desses hormônios e saber o que eles podem acabar tentando influenciar no nosso corpo. Tem outros hormônios que também são muito importantes, que eu acho que não vem ao caso agora, que é o LH, o FSH, são outros hormônios que estão dentro do ciclo mensal, mas agora o mais importante é a gente conhecer o estrógeno e a progesterona. Eles são os dois, assim, os vamos dizer assim, não os principais, mas os mais conhecidos e o que mexe muito com a gente, né? Então, na primeira fase do ciclo, quem atua mais é o estrógeno. E na segunda fase do ciclo, quem atua mais é a progesterona. E são essas variações de estrógeno, progesterona, tudo mais, que altera muito, ajuda a alterar o nosso humor, ajuda a dar mais disposição, mexe com o nosso cabelo, mexe com a nossa pele. Então, tá tudo muito envolvido, né? E nesse, assim, eu tô dando um resumão, tá? Mais pra frente a gente vai comentando algumas coisinhas mais. E aí, quando não ocorre a fecundação, aí a mulher, ela descama. Então, ela descama no útero, tem a parte do endométrio, que é como se fosse o colchãozinho que o zigoto vem, implanta, e aí ele vai... Se ele não implantou, vai descamar. Então, aquilo descama e é a menstruação. E quando esse, que a gente chama, na verdade, o ovócito, ele é fecundado, aí ele implanta e vem uma gravidez. Então, assim, esse daí é a idade fértil da mulher. Aí a mulher passa para outra fase, que é o climatério e a menopausa. Muitas vezes a gente confunde, né? Climatério e menopausa é a mesma coisa, mas não são. O climatério, ele é a transição dessa parte em que a mulher está no período reprodutivo para ela não reprodutivo. Aí que começa uma outra fase também que dá umas alterações legais aí na mulherada, entendeu? E as pessoas, igual eu falei pra você, confundem muito os dois. Mas o climatério, ele começa um pouco antes. Ele começa por volta dos 40 anos. Então, lá começa a ter mais mudança significativa desses hormônios. Porque eles começam de uma forma a cair, a declinar. Tanto o estrogênio quanto a progesterona. Elas começam a declinar. E essas mudanças que começam... Lembra que as mulheres começam a falar que tem o fogacho, que é aquelas ondas de calor, a mulher vai ficar louca, meu Deus, como tá quente, você tá morrendo de frio e a mulher tá quente. Eu lembro lá na minha cidade, em Cuiabá, que é muito calor, elas deitavam no chão, assim, que tem do piso gelado. Eu falei, meu Deus, eu tô morrendo. Então, elas chamam de fogacho, que é essas ondas de calor.
começa a ter alteração de humor mais significativa, também começa a ficar muito irritada, começa a ter insônia, entre outros sintomas. Já a menopausa em si é quando a menstruação zera. Aí como que eles contam, por exemplo, a mulher terminou agora de menstruar, vamos dizer, aí eles contam 12 meses sem menstruar, aí eles concluem que aquela é o início da menopausa dela. Então eles esperam 12 meses e aí vem se realmente ela zerou. E a menopausa, que é quando acabou a menstruação, é mais ou menos por volta dos 50 anos. Então o climatério começa lá dos 40, começa todo esse declínio hormonal até que vem a menopausa. Pá, acabou a menstruação. E quando vem a menopausa, que acabou a menstruação, que aí o estrogênio e a progesterona diminui significativamente. Diminui muito. E aí, o que acontece? A mulher começa a ter secura vaginal, problemas com relação sexual com o marido, alteração até na libido, que é desejo de ter relação, alteração mais no sono significativa, começa a ter insônia, e até outras questões no organismo também, relacionadas ao tecido ósseo e tudo mais. E ela também, o estrogênio, como ele caiu muito, ele está muito ligado à serotonina. A serotonina é um neurotransmissor muito importante para essa questão do humor e tudo mais. Então, a queda do estrogênio altera esse neurotransmissor. E isso tudo faz com que tenha alteração de humor. Também a mulher tem um metabolismo mais lento. Aí ela começa, muitas vezes, a acabar engordando um pouco mais. Porque, eu tô comendo a mesma coisa, mas eu tô engordando? O que é isso? Então, assim, o metabolismo dela fica mais lento, ela pode ganhar mais peso. E ela tem que tomar muito cuidado, porque ela pensa assim, minha menstruação tá vindo uma aqui ou ali, mas ela pode engravidar. Aí tem aquelas mulheres com 48 anos engravidando, 47. Então, assim, não é porque a menstruação tá começando a ficar irregular que ela não pode engravidar. E aí vem a última fase, que é que a gente chama de senilidade, que é por volta dos 60 aos 70 anos, mais ou menos. E aí os níveis hormonais, eles estão bem abaixo do esperado mesmo. Aí nessa fase, outras questões são muito importantes na vida da mulher. Ela tem um maior risco de osteoporose, ela tem problemas cardiovasculares, pode ter em relação ao colesterol, diabetes. Então ela tem que ficar muito atenta por conta hormonal mesmo, entendeu? Ela já não menstrua, ela tem uma atrofia vaginal, ela tem uma secura também vaginal, pode ter um desconforto muito forte na relação sexual. Então, tudo isso, a mulher ela precisa compreender, entendeu? Porque, assim, quando ela compreende tudo isso, ela pode ter uma ação e agir em relação a esse ciclo. Então, esse é um resumão. Nossa, muito interessante. Fala. Eu não conhecia todos esses Eu também não. ciclos. E é importante que a gente é mulher, isso vai acontecer comigo um dia e eu não fazia nem ideia de que existia senilidade. É verdade. Eu sabia que algumas coisas iam acontecer comigo, mas que era tipo assim, um período muito marcado, que pra mim menopausa acabou, já era, não tinha nada depois. Eu achava que fosse o último ciclo também. E Pri, no meio de tanta coisa que acontece no nosso corpo, existe esperança durante a TPM? Como podemos confiar e lidar com mudanças tão intensas? Eu acho que quando a gente trata dentro do cristianismo de esperança, sempre há esperança, né? Não importa o que está acontecendo na nossa vida, Cristo é a nossa maior esperança. Então, que TPM, que nada, Cristo é maior, é tudo, vamos ver na glória. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa agir em algumas áreas, né? Então, eu acho assim que em toda situação desconfortável, sendo TPM, sendo outras questões também, a gente precisa sempre ter o conhecimento da situação, compreender aquela situação para ter uma ação. Porque o conhecimento, ele te dá... na hora que eu estava preparando tal, eu pensei assim, o conhecimento, ele te dá a responsabilidade de você ter uma prática santa. Porque se você não... Muitas vezes as mulheres se esquivam, preferem não conhecer, porque não são responsáveis. Aí sai culpando as coisas, entendeu? Então eu falo que o conhecimento, ele te dá a responsabilidade de ter uma prática santa. Então eu falo, as mulheres precisam conhecer o seu corpo, elas precisam conhecer como ele age. E em relação à TPM, eu vejo que elas precisam entender
como é o ciclo dela, como o corpo dela responde, como que as mulheres sabem como que eu calculo um ciclo, como que é isso? Muitas vezes ela não sabe. E vai assim, vai vivendo de acordo, vai menstruar aqui, tem dor ali, não sabe o que acontece, tá bravo, tá irritado. Então, assim, eu vejo que você conhecer o seu ciclo é bom. Aí, pensando nisso, eu falei assim, vou dar um exemplo mais ou menos para a gente entender como que é um ciclo. Aí, eu falando mais de um ciclo mensal, assim. Como seria para a gente calcular um ciclo? Assim, uma sugestão que eu daria. Você pega um mês seu. O ideal era você fazer uns 3 meses para você ter uma média. Mas, por exemplo, pega um mês seu. Nesse mês, você olha o primeiro dia que você menstruou. O primeiro dia é o dia 1. Pode ser o dia em relação ao calendário, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Mas o primeiro dia da menstruação é o dia 1. Aí você conta até o outro dia que você menstruou. Então, o dia anterior da próxima menstruação até o dia 1 é o tamanho do seu ciclo. Então, vai de menstruação até menstruação. O outro já é o próximo 1. Então, assim, vamos dizer, normalmente as mulheres, elas menstruam de 28, 30, 26 dias. Esse é mais ou menos o ciclo delas. Aí, uma outra área importante da gente observar é quando ela ovula. Que isso também é importante, porque aí vem o estrogênio e a progesterona. Essa daí eu não sei, essa eu vou aprender agora. Então, quando que ela ovula? É assim, se fosse para pensar, eu quero engravidar, tem outras formas, assim, ela tem que ver muco vaginal, ela até temperatura, isso ajuda. E também tem outro, hoje em dia tem até teste de farmácia para ovulação. Mas pensando assim, num ciclo comum, que eu quero saber, a gente pega o tamanho do seu ciclo e diminui 14. Então, assim, porque 14 é uma fase lútea, é um outro termo que acho que não vem ao caso. Mas assim, então a gente diminui 14, quando a gente diminui 14, por exemplo, se for um ciclo de 28, menos 14 é o 14º dia. Se for de 30, é o 16º. Então, assim, esse dia é o dia provável que você vai estar ovulando. Pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, uns 3 dias antes, uns 2 dias depois, mais ou menos ali naquela fase. Mas a gente pensa assim, é o 14º dia. Então, assim, por exemplo, hoje é o dia 5 de... Que dia que é hoje? 22, né? 22 de janeiro. Hoje eu menstruei. Hoje é meu dia 1. Então, eu sei que o meu ciclo, eu tenho que contar 14 dias. Então, do dia 22, eu conto 14 dias. Aquele dia é o dia do que eu vou estar provavelmente ovulando. Então, assim, nessa primeira parte do ciclo, até ovular, é o estrogênio que vai estar em ação. E o que o estrogênio ele faz na gente? Ele dá maior disposição, ele melhora, vamos dizer, o humor. É aquele momento em que a mulher quer planejar, quer sonhar, quer viver, quer viajar, vai mudar a casa, muda os móveis da casa. Minha tia fazia isso todo mês. Ela mudava. Eu falei, opa, ela tá nessa fase. Minha tia é doida. Eu adoro ela. Então, assim, ela fazia isso. Então, esse que dá disposição na mulher, ela tá alegre. Você vê uma mulher feliz, alegre, fala, você tá nessa fase, tá sabendo? Então, assim, já quando a mulher ovula pro final, é a progesterona que entra. Por quê? Porque é a progesterona que mantém a gravidez no início. Ela que segura, entendeu? Ela que preserva, ela que faz como se fosse... Ela que segura a gravidez. Então, se ela tiver grávida, porque ovulou, ela vai engravidar, então a progesterona vai manter. Então, o que a progesterona faz na mulher nessa segunda fase do ciclo? Ela deixa a mulher mais quietinha, mais chorosa, muitas vezes mais irritada, sabe, assim, mais sonolenta, com mais fome. Então, assim, é um pouco... Agora tudo faz sentido. Distúrbio de sono, tem dor de cabeça. Então, e aí os sintomas da TPM vêm mais próximo quando vai menstruar. Então, assim, mais pertinho do final, quer dizer, do final do ciclo, que é quando a TPM ela vem com mais tudo, que é junto com a progesterona, aquele finalzinho. Então, assim, se eu sei, agora pensando na TPM, assim, né? Se eu compreendo o meu ciclo, eu sei que eu estou na fase, vamos dizer, mais pro final, eu sei que eu vou estar mais assim, o que eu teria que trabalhar na minha vida? Aí eu penso assim, eu vejo que para TPM, qual a primeira palavra que vem para mim? É domínio próprio. Eu sei. Então, assim, eu tenho que saber quando eu vou estar para eu ter esse domínio próprio. Então, assim, é nesse momento, no final do meu ciclo, que, por exemplo, eu cheguei de casa do trabalho, tô cansada, eu chego lá em casa, tá
aquela beleza, né? A louça lá em cima, as crianças viraram a casa, tá? O cachorro comeu o sofá, e não sei. Eu vou chegar e vou começar a me descabelar, a chorar, ninguém me ama, ninguém, não sei, começar aquela autocomiseração, aquele, meu Deus, ó vida aos céus. Não, eu entendo em qual fase eu estou, eu sei que eu estou mais sensível para isso, eu pego, me acalmo, vou no meu quarto, fecho a porta e oro, gente. Vai orar. Então eu vou orar, vou chorar para quem? Eu vou chorar para Deus, vou chorar para meu Senhor. Vou chorar, vou conversar com Ele, vou falar tudo para eu ter, porque assim, o Espírito Santo deu o domínio próprio pra gente. Então a gente precisa saber usar, entendeu? Ele deu esse instrumento pra gente. Então eu vou, oro, me acalmo. Não que eu não precise resolver a situação. Depois eu volto. Eu não tô falando aqui de criação de filho, de organização da casa. Depois eu volto e resolvo. Mas quando eu sei em qual fase do ciclo eu estou, é melhor eu saber organizar. É nessa fase que eu vou, por exemplo, conversar com o meu chefe em relação... quero um aumento de salário? Eu vou chegar lá, meu chefe vai dar um feedback para mim, eu vou chorar na frente dele. Não é essa fase. Calma, amiga, não vamos nessa fase, vamos numa outra... Por exemplo, menstruou, você vai estar naquela fase, mais um pouco mais disposta. Aí eu escolho, sabe, assim, coisas... Eu saber qual luta eu vou, em qual fase. Mas, assim... E não quer dizer que você não vai ser desprevenida, entendeu? Muitas vezes você pega, mas você entende o que está acontecendo, e aí vem o domínio próprio. Eu acho legal o que você está falando, porque eu passei por várias fases. Teve uma fase que eu estava trabalhando muito. Então, eu tinha umas TPMs, umas coisas muito intensas. Eu cheguei aí no médico para saber o que estava acontecendo. E aí, a médica, ela foi super boazinha comigo. Ela falou, olha, você precisa respeitar os limites do seu corpo. E para isso, você vai precisar diminuir a carga. Uma semana antes de você ficar menstruada, você tem que tirar o pé. É isso aí. E aí, na semana que você tiver, você vai ter que ir mais devagar. Então, ela falou assim, a sua vida vai ter que... Você anda na velocidade de 200, 300, 400. Bem cara da Carol, né? Imagina. Ela falou assim, você vai ter que andar no 100. Vai ter que... E isso foi muito bom pra mim, porque eu nunca mais tive tanta cólica. Eu não ficava tão estressada, tão irritada. Mas é importante a gente ouvir, né, o que o nosso corpo tá falando. Porque às vezes você tá sobrecarregando ele, você tá levando ele no limite. Então eu aprendi isso. Depois, assim, dessa da primeira semana, eu posso mandar ver, fazer todas as coisas que eu preciso. Aí quando vai chegando perto, dá uma diminuída. Esse é o segredo. As pessoas me perguntam, qual é o segredo pra fazer todas as coisas? Eu aproveito o meu momento de pique. Quando eu tô no momento de pique, eu vou organizar todas as coisas, depois... Depois você dá uma acalmada. É igual, por exemplo, quando você vai viajar. Você não se planeja? Eu vou viajar para uma cidade tal. Eu não sei, eu vou ver o clima-tempo. Eu vou ver lá se tá chovendo, se eu vou levar blusa de frio, se eu vou levar roupa de calor. Eu não chego lá do nada. Filha, você vai... Eu já passei frio, já passei calor, né? Então, assim, se planeja. Aqui em São Paulo, de manhã é sol, à tarde chove, à noite é frio. Eu sou cuiabana, não tô acostumada com isso ainda não, isso que eu tô aqui há muito tempo. Então, assim, eu já sei, aqui tem que ser guarda-chuva, tem que ser blusa de frio. Então, você se planeja para isso. É o que você fez, Carol. Maravilha, entendeu? E pra mim foi muito bom, e eu acho que aí foi um dos momentos em que eu entendi. A gente precisa tomar o controle disso, porque é o meu corpo. Eu tô falando do meu corpo, eu não tô falando de outra coisa. E eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, porque tem muitos aplicativos, muitas coisas que você pode usar, e eles são gratuitos pra você marcar o ciclo, se você tem dificuldade, você olhar. E eu tava vendo, você falou, até tem vários métodos hoje em dia pra você fazer, averiguar. Eu falei, gente, é tanta coisa que eu não dei conta de acompanhar esse mundo novo ainda com tantas informações. Mas eu acho que hoje em dia, desculpa pra gente não cuidar da nossa saúde como mulheres, não tem como. Porque antes você tinha que ter um calendário, você tinha que passar pela vergonha de ficar marcando, e as pessoas saberem o que você estava marcando. Hoje você pode ter ali um negócio só seu. Aplicativo, quietinho, né? Não no calendário da sala da casa, né? Tipo, menstruei. Aquele negócio vermelho, assim. Então, eu acho isso importante, justamente por isso que você disse, porque a gente vai... entendendo o que acontece, e tudo bem, a gente nunca tá 100%. E quando a gente não tiver, a gente vai ter que recorrer a quem pode, né? Sim. E aí agora eu queria perguntar um pouco sobre as mulheres em fase de gestação, né? Porque quando tá na fase de gestação, as mulheres ficam mais sensíveis ainda, é uma montanha-russa de emoções. E como que a gente pode ajudar elas a lidarem com esse momento, passarem por esse período? Eu gosto de botar, além da gestante, mais uma no carro aí, que é a puérpera. Que tem a gestante, a puérpera é aquela mulher que acabou de ter o bebê, mais ou menos
Ou 6 semanas pós-parto, então a gente considera ela como a puérpera. Porque as duas, elas têm alterações hormonais muito específicas, tanto da gestação quanto do puerpério, que o puerpério é despencar, né? Então, essas flutuações hormonais nelas são muito presentes, muito, muito, muito. E eu vejo que as duas, uma palavra que me vem muito à mente quando se trata de gestante e de puérpera, é o medo do desconhecido. As duas, elas estão enfrentando. A gestante, ela até tá mais alegre, tá feliz, porque tá com o bebê e tal, e tudo, mas ela não sabe, muitas vezes, como o bebê tá, ela não sabe se o bebê tá bem, se o bebê não tá bem, ela precisa ficar fazendo, muitas vezes, ultrassons mais constante para saber como tá, ela não sabe como vai ser o parto, ela não sabe como vai ser depois, então ela tá nessa, e os hormônios, realmente, eles estão assim, porque para manter uma gestação, esses hormônios, eles precisam, é diferente de uma mulher que está na idade fértil sem estar gestante, entendeu? E no puerpério, não. No puerpério já é uma queda muito brusca. Então, essa coisa de flutuação hormonal, de queda muito brusca, elas ficam realmente... Eu falo que, olha, gestante, gente, é só você falar assim, tá tudo... Eu sorri pra ela, porque eu falo, assim, não era pra todo mundo me ouvir, né? Mas, assim, gestante eu falo que é meio doidinha. Eu fiquei doida, toda... Então, assim, deixa a gestante em paz, dá um chazinho pra ela, e a puérpera vai chorar, é tudo igual, entendeu? Mas eu vejo que para ajudar essas mulheres nessa fase em que elas estão tendo todas essas flutuações e tudo mais, uma coisa muito legal de se ter na igreja, no corpo de Cristo, é uma rede de apoio, entendeu? Porque assim, não vai mudar essa questão hormonal delas, entendeu? É como se fosse assim, imagine você que vai conhecer a primeira vez uma praia. É como se fosse a gestação, entendeu? Eu estou indo conhecer a praia. Ao mesmo tempo que você tem medo do mar, você quer o mar. Então, assim, é assim que a gestante está sentindo. Ela acha tudo lindo. E vem o mar, e vem, ai, que lindo o sol, a areia, a sensação, e o bebê... Ai, que legal. Na hora que ela entra no mar e vem aquela onda, que dá um caldo nela, que ela não sabe nem onde foi parar, quem é ela, onde está, é o puerpério. Não, é o parto, eu falo. Aquela onda é o parto. Ela não sabe... Quando ela acorda, que está descabelada, não sabe onde está, como foi, não sei, é o puerpério. Então, assim, é uma avalanche, entendeu? É uma mulher que não sabe para onde vai, que não sei cuidar do bebê, eu não sei amamentar, meu seio dói, esse bebê não para de chorar. Então, assim, é muita informação. Então, assim, elas têm esse medo do desconhecido. É um medo, ele percorre. É medo de não ser uma boa mãe, é uma cobrança em cima delas muito, muito forte. E a gente tá ali, a rede de apoio, ela tá ali para calma. Tá tudo bem. E para apoiar ela em tudo que ela precisa. Eu percebo, por exemplo, lá no ambulatório que eu atendo, as mulheres que têm uma rede de apoio, elas emocionalmente elas são mais estáveis. Elas são mais tranquilas. Por mais que ela tenha toda a turbulência dela, elas têm uma rede de apoio. Então, a igreja, ela tá ali. O corpo de Cristo tinha que ser essa rede de apoio. Aí você fala assim, mas eu não tenho ninguém na igreja, eu não tenho minha família, eu não tenho ninguém. Então vai atrás de você, amiga. Vai atrás, entendeu? Vai atrás de uma amiga sua, alguém que está no mesmo tempo que você, uma criança parecida, o mesmo tempo. Fala assim, vamos tomar um café? Sabe assim, é meio que cara de pau, assim, entendeu? Vamos tomar um café, vamos sair, vamos conversar. Porque assim, você vê que uma aconselhando a outra, uma exortando a outra. Essa troca, ela faz com que a mulher ela veja que está normal, é isso mesmo, essa fase é assim. Então, eu vejo que a rede de apoio faz uma diferença total, tanto na gestante quanto na puérpera. E se tivesse, seria melhor, né, a igreja proporcionar isso. E eu acho interessante isso que você traz, porque muitas vezes a gente passa por essas coisas e a gente quer passar sozinho. Uhum. A gente não quer pedir ajuda, a gente não, imagina, eu vou falar que eu tô pensando isso, que eu tô passando por isso, eu devia amar meu filho, porque é um grande presente. Como que eu tô tão cansada de cuidar dele, eu não podia ter essa sensação, porque mais uma vez a gente esquece que a gente tem um corpo, né? E o nosso corpo se cansa. Então eu acho isso muito importante. Porque eu tava conversando com uma amiga esses dias, ela falou assim, é muito difícil para uma mãe pedir ajuda. Porque a gente acha que a gente que vai dar conta de tudo, então a gente não vai pedir ajuda pra ninguém. Não dá, gente, é impossível. Não dá. A gente precisa, o corpo tá ali. É o corpo, entendeu? Um é braço, outro é perna, mão. E eu vejo assim, em oração, as duas juntas, em apoio, desabafo. Sabe assim, tudo.
Então, caminhar junta, precisa ter alguém que você caminhe junto. E alguém na mesma fase é interessante, entendeu? Sim. Eu vejo que dá para passar melhor. E eu acho muito interessante porque você falou isso, e eu sinto que hoje as pessoas, além de terem esse receio de pedir ajuda, elas olham assim, eu não tenho ninguém, e ficam. Você falou, vai atrás. E isso vale para todas as fases da vida, né? Se você vê que tá precisando de apoio, mas não tem ninguém por perto, vai atrás. Vai. E a hora que Deus manda pessoas. Manda Deus mesmo. manda pessoas. E aí vocês falaram, eu lembrei de uma coisa muito legal. Eu li um livro que o título ele é infeliz, a tradução, né, em português. Mas ele chama Solteira e Feliz. Mas o que eu acho muito legal que a autora traz no livro é que ela vai dizer assim, olha, existem muitas meninas solteiras que são muito responsáveis, que são muito crentes, e elas podem ajudar nesses momentos. Então eu, com algumas amigas, nesse período, que os bebês eram muito pequenos, eu ia lá. O que eu fazia? Sentava no sofá e ficava lá. Conversava, você liga que ele vai chorar? Não. Você liga? Não, eu ficava lá e a gente ficava conversando, rindo. Eu falei, você quer tomar banho? Vai, pode tomar banho que eu fico aqui, se chorar eu banho, pego. dignidade no puerpério. Eu falava pro meu marido, é dignidade, gente. A mulher não consegue tomar banho, coitada. Carol, olha, você tá de parabéns. Né? Mas é que sabe por que eu fiz isso? Porque eu não queria desenvolver um coração muito egoísta. Porque quando a gente é solteira, é tudo meu, pra mim. Então eu ia lá pra ver também que as pessoas estão passando por questões e a gente pode ser fonte de bênção. Então, mães, achem umas meninas aí, crentes, boas na igreja. Porque pra mim foi muito um laboratório. Pra eu aprender também com as mães, com as fases. Então eu acho muito importante. E aproveitando, passando para a próxima fase, que conselhos você pode dar para aquelas mulheres que estão lidando com a menopausa agora? Então, vamos para a famosa e temida, muitas vezes, menopausa, né? Mas é interessante a gente pensar, a menopausa acabou de menstruar. Mas se você pegar, vamos dizer assim, 10 mulheres e perguntar para 10 mulheres assim que estão na idade fértil, né? Você gosta de menstruar? Aí ela vai falar pra você, eu não. Então assim, eu falo assim, se eu achar uma que gosta, eu falo, meu Deus, essa daí interna ela. Porque assim, é ruim, mas a gente tem que ver como é uma bênção. Deus fez o nosso corpo perfeito, e a menstruação, ela é necessária, entendeu? Ela é bom. Mas realmente, pra gente no dia a dia, a menstruação não é nada prático, né? E tem que trocar, e tem que aquilo, e muitas vezes vaza, e tem toda aquela questão. Então assim, a menopausa... Ela tem esse lado bom, vamos dizer assim, que parou toda essa questão, né? Mas a questão hormonal, ela vem impactar muito forte as mulheres. Porque essa queda dos hormônios, elas não se enxergam muito. Porque, assim, o meu corpo era de uma forma, agora meu corpo está de outra. E como eu lido com isso? É aquilo que eu até falei no início, por exemplo. Antes eu comia, fazia exercício, estava tudo ok, eu até emagrecia. Agora eu como um pouco, me mato de fazer exercício e não emagreço. Então, assim, agora eu estou tendo alteração de sono, eu tenho insônia. Agora eu começo a ter aquelas ondas de calor que eu falei, até problemas sexuais com meu marido por conta de secura. Eu tenho menos vontade de ter relação sexual. Então, assim... Tudo isso, ela meio que parece, sabe assim, fica meio perdida o que está acontecendo, entendeu? E eu vejo, agora falando de uma parte bem assim, vamos dizer, mais material mesmo assim, eu vejo que, do corpo, né? Eu vejo que uma coisa muito importante, uma ação muito importante que a mulher poderia fazer nessa época é exercício físico. E assim, eu bato na tecla que o exercício físico, ele ajuda não só no seu corpo, mas na mente. Ele é muito importante. Então, nessa fase, se a mulher que está passando no climatério e menopausa não começou a fazer exercício físico, já deveria, é obrigação. Ela tem que fazer, por vários motivos. Porque assim, o exercício físico, ele vai reduzir a chance dela, ele vai ajudar no risco dela ter osteoporose. Ele vai controlar o peso dela, ele vai liberar endorfina, que também é um hormônio que melhora essa questão da ansiedade, bem-estar, humor. E ele também tem estudos que mostram que apontam uma relação entre a prática do exercício e a redução da depressão. Então, assim, o exercício físico não é uma opção nessa fase. É como se fosse dormir, comer, ter as necessidades básicas e exercício físico. Porque isso vai ajudar o organismo dela a ele se adaptar melhor nessa fase. Porque, assim, os hormônios a gente não vai mudar, gente. O máximo que ela pode fazer é pensar vamos dizer assim, vou pensar que elas fazem reposição hormonal. Mas nem toda mulher pode.
Nem toda mulher quer. Então, assim, nem toda mulher pode, porque muitas vezes ela tem, talvez, antecedentes de câncer e tudo mais. Então, ela muitas vezes, talvez, não vá poder. Mas isso ela tem que ver com o ginecologista dela. E ver o desejo dela também. Tem mulher que não gosta de reposição hormonal. Então, assim, eu não quero reposição. Não quero. Então, assim, o que é melhor fazer nessa fase? Exercício físico. É uma coisa, assim, que eu bato na tecla. E ser perseverante nisso. Nessa fase é perseverança. Porque ela vai estar desanimada, ela vai estar começando essas mudanças, vai dar uma loucura nela, então ser perseverante, entendeu? Ah, eu não gosto, então acham que você goste. Ah, eu não tenho tempo. Tem 15 minutinhos, tem exercício que é 15 minutos. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem, minha filha, tem uns de graça na internet. Corra atrás, entendeu? Vá atrás disso. Que é muito importante. Eu acho que essa, pra mim, de todas as fases, eu acho que essa é a mais tabu dentro da igreja. Que isso aí ninguém fala em lugar nenhum. As outras fases você ainda fala um pouco, mas sobre isso a gente só fala, aquela mulher mal-humorada, chata, só reclama das coisas. Porque realmente ela acaba ficando, você percebe uma mulher na menopausa, ela fica mais irritadiça, ela fica. Porque os hormônios, assim, eles despencaram também, entendeu? Então, assim, ela não pode se justificar. Ah, porque eu tô assim, porque eu tô na menopausa, porque eu tô assim, não sei. Não. Você tá assim, aí lembra, né? Eu tenho domínio próprio. O que eu posso fazer para mudar essa fase, para tentar ajudar? Então, é o exercício físico. Esse daí vai ser assim, uma mudança drástica na vida dela, entendeu? É até questão de hábitos alimentares, aí eu mudo muito. É questão de sono, envolve muitas outras coisas, mas assim, uma coisa mais prática, o exercício físico. E assim, tem jovem, né? Se jovem já puder fazer desde agora, é melhor ainda, né? Porque vai. Receba essa dica. E aí, então, agora, pra gente mudar de fase, a gente tá pulando muito, gente, porque a Priscila vai voltar aqui outro dia. Que se você quer que ela volte, escreve aqui, ó, hashtag Priscila volta. Que consolo que a gente pode dar para aquelas pessoas que estão enfrentando a senilidade? Então, a senilidade é uma fase que eu vejo assim, que ela deveria ser uma fase mais contemplativa. Sabe assim, aquela fase contemplativa, de olhar para trás, ver tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, agradecer a Deus. Ou muitas vezes ver tudo aquilo que, muitas vezes a pessoa se converte mais tarde, né? Tudo aquilo que eu não queria ter feito, mas Deus restaurou, Deus mudou, transformou. Mas a gente vê essa fase muitas vezes como uma fase mais de murmuração, né? Do que de uma fase de contemplação. E eu vejo que as senhoras e tudo mais, elas se sentem como se elas fossem inúteis nessa fase. Tem um senso, parece assim, que a minha família me acha inútil, a igreja me acha inútil, parece que eu não sirvo mais para nada. Mas aí a palavra que muitas vezes eu estava estudando sobre isso, pensando, refletindo, me veio é a palavra serviço. Essa é a fase em que elas têm que servir. Porque assim, quando a gente é aquilo que você até falou, para de olhar para si e olha para o outro, você vê que o outro precisa o outro também passa por dificuldades, o outro também precisa de ajuda. E eu vejo assim que dentro da igreja tem muitas jovens casadas, e aí que me vem aquele texto de Tito 2, que as mulheres mais velhas, elas devem instruir as mulheres mais jovens. Imagine uma senhora pegando uma jovem, por exemplo, lá na minha igreja tem várias jovens que elas vêm de outras cidades e estão morando aqui para estudar. Aí uma senhora pega uma jovem e leva para casa dela, discipula, vamos tomar um café da tarde e conta toda a sabedoria que ela tem. Gente, uma senhora tem uma sabedoria que nem nós três temos, entendeu? Não tem. E eu vejo que muitas vezes a sociedade ela não valoriza o idoso. Entendeu? Eu vejo que outras sociedades assim têm respeito pelo idoso, ele tem uma sabedoria, ele tem o que ensinar pra gente. Então, a senilidade, ela é extremamente útil, ela deve servir. Porque, assim, realmente tem muitas coisas em que os hormônios já pararam de vamos dizer, atuar e tudo tá, vamos dizer, assim, ela lida com muitas questões físicas que são realmente mais difíceis. Mas se ela parar um pouco de olhar, claro, se ela não tiver uma restrição de leito e tudo mais, e começar a servir, eu vejo que isso vai trazer um pouco mais de alergia no serviço, entendeu? Uhum. E é muito importante, né, a gente incentivar isso. Eu sempre falo aqui na igreja para as senhoras também, olha, a senhora precisa vir
aqui, ajudar a gente, orar por nós, porque é muito importante, né? Eu acho que essa troca ela é muito rica. Uhum. E às vezes as mulheres mais velhas, elas se sentem um pouco intimidadas, porque elas veem que hoje em dia a gente sabe mexer com o computador, a gente faz um monte de coisa, e elas confundem, e a gente confunde isso também, né? Sabedoria com inteligência, e são duas coisas completamente diferentes. Tem muita gente que é inteligente e não consegue tomar uma decisão sábia. Sim, E tem muita gente que tem muita sabedoria, mas não consegue ler 20, 30 livros, não fala 10 idiomas, porque são duas coisas completamente diferentes, né? E a gente precisa das duas coisas, mas a que a gente mais precisa é da sabedoria, que é ela que vai ajudar a gente a tomar as decisões da nossa vida, né? Então eu faço sempre o incentivo, eu vou falar agora para você que está assistindo a gente. Se você é uma mulher mais velha, você não pode sair desse podcast aqui sem assumir o compromisso de pelo menos encontrar uma menina. Pode ser sua neta, pode ser alguém do seu convívio. Pode ser uma jovem casada também, que ela tá aprendendo tudo. Pode ser uma jovem, pode ser quem? Para ajudar, porque Isso. precisa, né? A gente precisa. E é interessante, eu conversei uma vez com uma senhora aqui na igreja, e ela começou a contar o testemunho dela para mim. Aí eu falei, como é que a senhora sobreviveu com tantos filhos? Seu marido morreu, eles eram pequenos, e você saiu para trabalhar e tá aqui firme com o Senhor. Aí ela foi me contando, eu falei, mas a senhora precisa contar isso para todas as meninas? Porque a gente ali, ó, um coração partido, não quero mais saber de nada também, eu vou largar. A senhora criou filho, saía de casa, batalhava, e ela sempre teve a consciência, que eu acho isso muito interessante, que não era na força dela. Amém. Porque geralmente as mulheres, não, ela falou, sempre foi a força do Senhor. Eu falei, a senhora tem que compartilhar isso com as meninas. Sim, sim. Ah, mas elas vão querer ouvir? Eu falei, claro que elas vão querer ouvir. É muito importante, né? É encorajador, porque você olha pra frente e fala, vale a pena servir o Senhor, vale a pena, olha o tanto que o Senhor fez na vida dela, né? Então, É lindo de ver. Pri, estamos quase no fim. Passa rapidinho, uma hora. muito. E eu queria perguntar pra você, que encorajamento você daria às mulheres que estão nos ouvindo sobre como lidar com tudo isso com o Senhor, passar por todas essas fases com o Senhor e procurar ajuda profissional também, né? Sim, sim. Eu não me canso de falar, em nenhum momento, busquem o conhecimento. Porque eu vejo que a verdade, ela liberta, entendeu? Então, a verdade, ela transforma. Então, busquem o conhecimento. Busquem conhecer seu corpo, como ele age, o seu ciclo. Busque essas questões dos hormônios, o que está acontecendo, porque isso faz diferença na nossa vida, entendeu? Buscar o conhecimento. Outra, eu anotei uns pontinhos assim, né? Aquela, o bate e volta, né? Da Carol, de frente com a Carol. Um segundo seria, seja satisfeito e nunca se compare. Sabe? Seja satisfeito com o seu corpo, com a fase de vida em que você está. Seja satisfeito com o seu corpo. Não fique comparando. Ah, a mulher acabou de ter um bebê, vai comparar com uma jovem. É injusto. Uma jovem, a outra. E aí, se não, fica aquela coisa. Vou procurar procedimento estético e tudo mais, fazer livro. Calma, gente. Não fica se comparando. Deus te deu o seu corpo. Não que seja pecado, nada. Se quiser fazer, pode fazer. É tranquilo, mas não se compare. Faça se for porque você, seu marido quer, ou você e você mesmo quer. Entendeu? Mas não fique por conta de comparação. Entendeu? Outra coisa, aproveite a fase de vida em que você está. Aproveite. Curta. Se você é uma adolescente, aproveita a sua fase da adolescência. Se você é uma jovem, aproveita, porque isso passa muito rápido. Se você está na fase do climatério, aproveite. Essa é a fase que Deus te deu. Esse é o dia que Deus te deu. Então, aproveite essa fase do ciclo que você está. Não ficar só murmurando, vendo as coisas ruins. Deus te deu esse dia. Amém. É bênção. Tudo que Deus dá é bênção na nossa vida. Toda fase, e principalmente todo ano, vá ao ginecologista. Todo ano a mulher precisa ir no ginecologista. Ah, mas eu não gosto de homem. Vai numa mulher. Hoje em dia tem ginecologista mulher. Mas vá, não pare. Tem que ir. Tem que fazer os exames periódicos, tem que fazer exames laboratoriais, tem que fazer mamografia quando for a idade correta, tem que fazer ultrassom, tem que fazer os exames. Porque muitas vezes a mulher não está menstruando, nem sabe por quê. Muitas vezes é uma alteração na tireoide. Ela nem sabia. Aí toma um remédio. Opa, muitas vezes ela... Gente, tem menina que fica com sonolência. Sono. Quando vai ver alteração na tireoide, tá com hipotireoidismo. Nem sabia. O gineco vai lá e descobre. Então, assim, procura o ginecologista, entendeu? Vá anualmente no ginecologista para ver se está tudo bem.
E também invista em outros profissionais. Não só no médico. Tem outros profissionais na equipe da saúde que são maravilhosos. Nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas. Gente, uma fisioterapia pélvica, ela muda a vida de uma mulher. Um nutricionista... Eu tenho uma amiga minha... Gente, eu só tenho a amiga Priscila, né? Eu tenho a amiga Priscila que me ajuda na minha conversa, agora ela também é Priscila. O nome dela é Priscila Ricciardi. Deixa eu falar Ricciardi, mas é Ricciardi que eu falo, né? Porque é mais fácil da gente pesquisar na internet. Ela é uma nutricionista, ela trabalha principalmente com o ciclo das mulheres e com saúde da mulher. E ela bate na tecla nessa questão alimentar que pode transformar a vida da mulher. Ela tem um protocolo que ela tem lá, que é gratuito, que ela ensina no Instagram dela, que é sobre o ciclo das sementes. Gente, eu fiz. Aquela, né? Aquela é o testemunho, né? Eu fiz e mudou a minha vida. Então, assim, é muito bom, porque ele ajuda a dar uma organizada. O meu ciclo era de 32, foi para 28. Gente, é um negócio meio assim, entendeu? É meio que você fala, uau, é bem legal. Minhas cólicas reduziram. Então, assim, e no Instagram dela tem e assim, ela não é cristã, né? Mas ela ensina coisas maravilhosas, entendeu? Muito boas. Então, porque muitas vezes as pessoas falam, porque não é cristã, não é da igreja. Mas, não, gente, a área da saúde está aí, todo mundo tem conhecimento, ela é muito boa, maravilhosa. Eu gosto muito dela, fica a dica aí, se alguém quiser ir lá no Instagram dela, dá uma olhada. E eu acho que é isso, Carol. Eu acho que é isso, assim. E eu vejo que a mulher, ela, com o conhecimento que ela pode ter, com a ação do Espírito Santo na vida dela, sabe? Para ter sabedoria em como agir em cada fase, ela pode ter uma vida com mais qualidade de vida, uma vida mais alegre, mais prazerosa, uma vida que ela serve mais, entendeu? Com mais qualidade. Uhum. Nossa, que papo muito bom, né? Eu gostei muito e uma das coisas que você falou é muito verdade, né? Não se compare com outras pessoas. Deus deu uma história para você, um corpo para você que é diferente do outro. Então seja feliz com aquilo que o Senhor te deu e aprenda a lidar com aquilo que o Senhor te deu. Que pode ser às vezes aquilo que a gente não gosta, mas é aquilo que Deus deu e a gente precisa se alegrar nisso, né? E viver. Sim. Então eu quero agradecer, porque esse foi o primeiro, hein, gente? Primeiro de muitos papos que a gente precisa ter sobre esses assuntos para a gente ir abrindo a nossa mente e entendendo que o Senhor deu um corpo, uma alma pra gente, a gente precisa cuidar de tudo, sim, porque quando uma coisa não vai bem, a outra não vai bem, sim, então é muito importante, né? E Pri, nós temos o costume de presentear as mulheres que vêm até o nosso podcast. Obrigada. Então, muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento conosco. E se você quiser, pode abrir. Pode abrir. Pode. É um quadrinho com o nosso versículo tema. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Que lindo, gente. Obrigada. Deve ficar lá na minha sala. Vou lembrar de vocês. Orar pelo ministério, eu vejo que vai impactar muitas mulheres. Eu já tem impactado, né? E transforma a vida das mulheres para a honra e glória de Deus. Amém. E aí eu vou orar para Deus encorajar a Priscila para ela começar a produzir esses conteúdos, para que as pessoas possam ir atrás, assim, e conhecer. Porque a gente precisa muito aprender de uma maneira bíblica como a gente vai cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e ir atrás desses tratamentos mesmo, sim, quando a gente precisa, porque eu vejo que é muito importante. E eu vejo que muitas mulheres sofrem com muitas coisas e poderiam não sofrer. Sim, sim. Se poderia ser diferente. Tivesse menos tabus em relação a esses temas, em menos resistência em procurar médicos e ir atrás mesmo para entender o que está acontecendo. Porque a máquina, ela pifa, né? De vez em quando. E quando você tem 20 é uma coisa, gente. Quando você tem 40, não tenho ainda, não sei. Mas vai ficando diferente, assim, né? Vai mudando, vai mudando. Eu tô chegando, esse ano eu faço 40. Aê! Vamos ver. Mas a Pri com essa cara de 20. Quem disse? Ai, Senhor, quem até parece. É o Bruno, a minha fã da juventude é o Bruno. Mas... Tô brincando. E aí seu marido tem que vir aqui um dia também pra gente gravar. Bruno é comédia. Esse vai ser legal. Então a gente quer agradecer muito você, Pri. Espero que você volte aqui outras vezes para estar aqui com a gente na mesa, para a gente poder falar mais sobre esses assuntos. Eu que agradeço, Carol. Obrigada, Esther. Obrigada mesmo pelo tempo. Obrigada também por proporcionar, né? Mais leveza. Foi muito gostoso, gostei muito.
E se Deus quiser, a gente volta um outro dia para bater um papo. Ah, eu Amém. espero. E agora a gente quer falar com você, que acompanha a gente todas as semanas. Muito obrigada por estar conosco mais uma semana. Nós temos um encontro marcado segunda-feira que vem aqui, tá bom? Então a gente espera vocês. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.